Fere Pedra, audiolivres. A personagem no teatro. Ensaio de Décio de Almeida Prado, publicado no livro A Personagem de Ficção, editora Perspectiva. As semelhanças entre o romance e a peça de teatro são óbvias. Ambos, em suas formas habituais, narram uma história, contam alguma coisa que supostamente aconteceu em algum lugar, em algum tempo, a um certo número de pessoas. A partir deste núcleo, muitas vezes proporcionado pela vida real, pela história ou pela legenda, é possível imaginar alguém que escreva indiferentemente um romance ou uma peça, conforme a sua formação ou a sua inclinação pessoal. Não é raro, aliás, ver adaptações do romance ao palco, e se a recíproca não é verdadeira, deve-se isso provavelmente, antes de mais nada, a motivos de ordem prática. Mas o que nos interessa no momento são as diferenças, e a personagem, de certa maneira, vai ser o guia que nos permitirá distinguir os dois gêneros literários. No romance, a personagem é um elemento entre vários outros, ainda que seja o principal. Romances há que têm nomes de cidades, Roma, de Zola, ou que pretendem apanhar um segmento da vida social de um país, Estados Unidos da América, de John dos Passos, ou mesmo de uma zona geograficamente delimitada, São Jorge de Ilhéus, de Jorge Amado, não querendo, ao menos em princípio, centralizar ou restringir o seu interesse sobre os indivíduos. No teatro, ao contrário, as personagens constituem praticamente a totalidade da obra. Nada existe a não ser através delas. O próprio cenário se apresenta não poucas vezes por seu intermédio, como acontecia no teatro isabelino, onde a evocação dos lugares da ação era feita menos pelos elementos materiais do palco do que pelo diálogo, por essas luxuriantes descrições que Shakespeare tanto apreciava. E isso traz imediatamente à memória a frase de um espectador em face do palco quase vazio de uma das famosas encenações de Jacques Copeau. Como não havia nada que ver, viam-se as palavras. Com efeito, há toda uma corrente estética moderna, baseada em ilustres precedentes históricos, que procura reduzir o cenário quase à neutralidade, para que a soberania da personagem se afirme ainda com maior pureza. Em suma, tanto o romance como o teatro falam do homem, mas o teatro o faz através do próprio homem, da presença viva e carnal do ator. Poderíamos dizer a mesma coisa de outra maneira, já agora começando a aprofundar um pouco mais essa visão sintética inicial, notando que teatro é ação e romance narração. Aristóteles, em sua Poética, foi quem primeiro colocou a questão nesses termos, ao cotejar o poema épico, que sob este aspecto se assemelha ao romance, com a tragédia. Abre aspas. Efetivamente, com os mesmos meios pode um poeta imitar os mesmos objetos, quer na forma narrativa, abre parêntese, assumindo a personalidade de outros, como faz Homero, ou na própria pessoa, sem mudar nunca, fecha parêntese, quer mediante todas as pessoas imitadas, operando e agindo elas mesmas. Donde vem o sustentar em alguns que tais composições se denominam dramas, pelo fato de imitarem agentes. Fecha aspas. Outra tradução em português é ainda mais explícita quanto ao último parágrafo. Abre aspas. Daí vem que alguns chamam a essas obras dramas porque fazem aparecer e agir as próprias personagens. Fecha aspas. A personagem teatral, portanto, para dirigir-se ao público, dispensa a mediação do narrador.
A história não nos é contada, mas mostrada, como se fosse de fato a própria realidade. Essa é, de resto, a vantagem específica do teatro, tornando-o particularmente persuasivo às pessoas sem imaginação suficiente para transformar, idealmente, a narração em ação. Frente ao palco, em confronto direto com a personagem, elas são, por assim dizer, obrigadas a acreditar nesse tipo de ficção que lhes entra pelos olhos e pelos ouvidos. Sabem disso os pedagogos, que tanta importância atribuem ao teatro infantil, como o sabiam igualmente os nossos jesuítas, ao lançar mão do palco para a catequese do gentio. Há muitos modos de conceber o narrador no romance. Enumeramos alguns, não para esgotar o assunto, mas somente para estabelecer as bases de uma comparação ainda mais estreita entre romance e teatro. O narrador, por excelência, talvez seja o dominante no romance do século XIX, o narrador impessoal, pretensamente objetivo, que se comporta como um verdadeiro deus, não só por haver tirado as personagens do nada, como pela onisciência de que é dotado. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Abarca com o seu olhar a totalidade dos acontecimentos, o passado como o presente. É ele quem descreve o ambiente, a paisagem, quem estabelece as relações de causa e efeito, quem analisa as personagens, revelando-nos coisas que às vezes elas mesmas desconhecem. É ele quem discorre sobre os mais variados assuntos. Lembremo-nos das intermináveis considerações marginais de Tolstói em A Guerra e a Paz, carregando o romance de matéria extra-estética, dando-lhe o seu sentido social, psicológico, moral, religioso ou filosófico. Dessa concepção olímpica do narrador, pode-se descer até versões bem mais delimitadas e modestas, como o narrador testemunha, em Carmen, de Mérimée, ou o narrador personagem, em Busca do Tempo Perdido, de Proust, subentendendo-se nestes casos que o narrador não é exatamente o autor, mas ele também já um elemento de ficção. Há narradores que se apagam diante da suposta realidade. Hemingway, por exemplo, como há os que timbram em permanecer no primeiro plano. O das Memórias Póstumas de Brás Cubas, aproveitando-se talvez da circunstância de ser um defunto autor, é dos mais petulantes e impertinentes que se conhecem. Já se vê, por essas rápidas indicações, que o narrador é uma das armas, uma das riquezas do romance, possibilitando ao autor dizer com maior clareza, se assim o desejar, aquilo que a própria trama dos acontecimentos não for capaz de exprimir. Tanto o Ditirambo como o Comus, pontos de partida respectivamente da tragédia e da comédia ocidental, eram narrações orais e coletivas, de origem religiosa. Mas o teatro, propriamente dito, só nasceu ao se estabelecer o diálogo, quando o primeiro embrião da personagem, o Corifeu, se destacou do quadro narrativo e passou a ter vida própria. Mais tarde, as personagens iriam crescer de número e se individualizar, sem que jamais o palco ateniense cortasse o cordão umbilical que o prendia às suas origens. Assim, devemos compreender o coro da tragédia, que, se por um lado era pura expressão lírica, por outro desempenhava funções sensivelmente semelhantes às do narrador do romance moderno. Cabia a ele analisar e criticar as personagens, comentar a ação, ampliar, dar ressonância moral e religiosa a incidentes que, por si, não ultrapassariam a esfera do individual e do particular. Quando Antígona morre, é do coro a palavra final. Abre aspas. Nunca aos deuses ninguém deve ofender. Aos orgulhosos, os duros golpes com que pagam suas orgulhosas palavras, na velhice ensinam a ser sábios. Fecha aspas.
A conclusão, evidentemente, é de Sófocles, refletindo a essência do seu pensamento, mas pode ser igualmente atribuída à sabedoria popular, aos cidadãos de Tebas, testemunhas do drama, tomados em conjunto. Autor e personagem, pois que o coro, a seu modo, também é personagem, fundem-se a tal ponto que somente uma análise um tanto artificial poderia dissociá-los. Daí o caráter ambíguo do coro e a tendência do teatro a eliminá-lo como a um corpo estranho, não obstante a sua comodidade para o autor, à medida que a narração se convertia em ação e o autor cedia passo às personagens. O teatro realista moderno acabou de completar a operação, mas em seu próprio bojo se manifesta, vez ou outra, uma longínqua nostalgia em relação ao coro, que reaparece disfarçadamente sob a forma do narrador testemunha, de Panorama Visto da Ponte, de Arthur Miller, do narrador personagem de A Margem da Vida, de Tennessee Williams, ou mesmo do narrador puro e simples, que se aceita e se apresenta como tal, de Nossa Cidade, de Thornton Wilder, peça que, por abranger a vida de toda uma comunidade durante alguns decênios, dificilmente poderia ser escrita a não ser lançando-se mão de recursos narrativos. Como caracterizar em teatro a personagem? Os manuais de playwriting indicam 3 vias principais: o que a personagem revela sobre si mesma, o que faz e o que os outros dizem a seu respeito. Vamos examinar sucintamente cada caso, procurando sempre isolar o elemento específico ao teatro. A primeira solução só oferece algum interesse, alguma dificuldade de ordem técnica, quando se trata de trazer à tona esse mundo semi-submerso de sentimentos e reflexões mal formuladas, que não chegamos a exibir aos olhos alheios ou do qual nem chegamos a ter plena consciência. No romance, é possível apanhar esse fluxo da consciência, que alguns críticos apontam como o aspecto mais característico da ficção do século XX, quase em sua fonte de origem, naquele estado bruto, incoerente, fragmentário, descrito pelos psicólogos. Foi, como se sabe, a proeza realizada por James Joyce no último e famoso capítulo de Ulisses. No teatro, todavia, torna-se necessário não só traduzir em palavras, tornar consciente o que deveria permanecer em semiconsciência, mas ainda comunicá-lo de algum modo através do diálogo, já que o espectador, ao contrário do leitor do romance, não tem acesso direto à consciência moral ou psicológica da personagem. Compreende-se, pois, que o teatro não seja o meio mais apropriado para investigar as zonas obscuras do ser. É difícil imaginar, por exemplo, um romance como Quincas Borba transposto para o palco sem perder a sua imponderabilidade, a sua atmosfera feita menos de fatos do que de sugestões, de coisas que temos o cuidado de não definir com clareza nem a nós mesmos. Não se conclua, porém, que o teatro, apesar de tais restrições, não tenha conseguido criar no passado alguns instrumentos capazes de executar, com maior ou menor delicadeza, esse trabalho de prospecção interior. 3, pelo menos, pela frequência com que foram utilizados durante séculos, merecem um ligeiro comentário: o confidente, o à parte e o monólogo. O confidente é o desdobramento do herói, o alter ego, o empregado ou o amigo perfeito perante o qual deixamos cair as nossas defesas, confessando inclusive o inconfessável. Fedra, desfalecente de amor e de vergonha, apoia-se em Oenone, em sua paixão culpada por Hipólito. Como escreveu Jean-Louis Barrault, abre aspas, na tragédia, o personagem é para o seu confidente como o homem é para o seu duplo. O Enone é o gênio mau de Fedra, o seu demônio, a sua sombra. Fecha aspas. No à parte,
O confidente somos nós. Por convenção, só o público ouve as maquinações em voz alta de Iago ou de Escapim. Daí o seu aspecto algo ridículo hoje em dia, quando o realismo introduziu outros hábitos de pensar, outras convenções, e em sentido contrário às anteriores. Pela teoria da quarta parede dos naturalistas, tanto o dramaturgo como os atores devem proceder exatamente como se não houvesse público. De resto, o à parte jamais exerceu funções de grande transcendência. Recurso favorito da farsa e do melodrama, o seu fim, via de regra, era menos analisar as personagens do que prevenir o público quanto ao andamento presente ou futuro da ação, não o deixando equivocar-se com referência ao sentido real da cena. O que não impediu que Eugênio O'Neill fizesse dele um uso altamente revelador, reintegrando-o em sua categoria de convenção tão útil ou tão arbitrária quanto qualquer outra, desde que o escritor tenha a coragem de o impor ao público, apresentando-o sem subterfúgio. Em Estranho Interlúdio, as personagens exprimem-se sempre em dois planos, completando o diálogo com o monólogo interior, que é falado em aparte, seja em outro tom, seja através de microfone, segundo a fórmula adotada pela encenação. O intuito é semelhante ao de Ulisses, somente que com uma inclinação decidida para o lado da psicanálise, que acabara de entrar na moda. O romance é de 1922, a peça de 1928, mas os resultados não coincidem. Pela necessidade de se fazer entender de imediato pelo público, sem os vagares e a atenção dispensada à leitura, O'Neill foi obrigado a dar muito maior coerência lógica ao discurso interno, pouco diferenciando-o do externo, a não ser pelo conteúdo e por uma certa indeterminação da forma. A experiência é interessante, ao tentar pela primeira vez na história do teatro pôr à amostra sistematicamente a face oculta da personagem, mas não foi além dos limites de um achado pessoal feliz, ao contrário do que sucedeu no romance, onde a técnica do fluxo da consciência incorporou-se em definitivo aos outros recursos expressivos, como coroamento natural de uma tendência introspectiva que já vinha de longe. Quanto ao monólogo, ao solilóquio propriamente dito, se partirmos do princípio, como faz o realismo moderno, de que a personagem está efetivamente sozinha, em conversa consigo mesma, de acordo com a etimologia da palavra, não há dúvida de que só podemos admiti-lo em casos especiais, como é o de A Morte do Caixeiro Viajante, de Arthur Miller, no qual os devaneios solitários de Willy Loman são o sintoma mais grave de sua incipiente desagregação mental. Mas não era assim, evidentemente, que o interpretavam os autores dos séculos XVII e XVIII, período em que o monólogo alcançou o seu ponto de maior prestígio. O teatro clássico francês, tão apegado a supostas verossimilhanças, aceitou-o sem restrições. As estrofes em que Cid desfia as razões pró e contra a sua possível ação contra Dom Diego nada têm da incoerência da divagação pessoal e tudo de uma exposição oratória sabiamente dosada. Já bem mais próximos da marcha real do pensamento, com as suas vacilações e incertezas, mas sem perder com isso a sua beleza retórica, estão os monólogos de Shakespeare, um dos quais, Ser ou Não Ser, gravou-se mesmo na imaginação popular como o exemplo mais perfeito da reflexão poética sobre o homem. O monólogo, em tais momentos privilegiados, ultrapassa de muito o quadro psicológico que lhe deu origem, sabendo os autores clássicos, sem que ninguém o tivesse estabelecido, que o verdadeiro interlocutor no teatro é o público. Todos esses mecanismos de revelação interior, não obstante o papel que representaram e ocasionalmente ainda representam, parecem ter qualquer coisa de artificial, de estranho à norma do teatro. O contrário, diríamos, da segunda maneira de caracterizar a personagem,
pelo que ela faz. A ação é não só o meio mais poderoso e constante do teatro através dos tempos, como o único que o realismo considera legítimo. Drama, em grego, significa etimologicamente ação. Se quisermos delinear dramaticamente a personagem, devemos ater-nos, pois, à esfera do comportamento, à psicologia extrospectiva e não introspectiva. Não importa, por exemplo, que o ator sinta dentro de si viva a paixão que lhe cabe interpretar. É preciso que a interprete de fato, isto é, que a exteriorize pelas inflexões, por um certo timbre de voz, pela maneira de andar e de olhar, pela expressão corporal, etc. Do mesmo modo, o autor tem de exibir a personagem ao público, transformando em atos os seus estados de espírito. Alguns teóricos chegam inclusive a definir o teatro como a arte do conflito, porque somente o choque entre dois temperamentos, duas ambições, duas concepções de vida, empenhando a fundo a sensibilidade e o caráter, obrigaria todas as personalidades submetidas ao confronto a se determinarem totalmente. Esta seria a função do antagonista, bem como das personagens chamadas de contraste, colocadas ao lado do protagonista para dar-lhe relevo mediante o jogo de luz e sombra. Antígona não seria ela mesma, ou não apareceria como tal, se não tivesse de se medir contra a prepotência de Creonte e a passividade de Ismênia. A ação, entretanto, não se confunde com movimento, atividade física. O silêncio, a omissão, a recusa a agir, apresentados dentro de um certo contexto, postos em situação, como diria Sartre, também funcionam dramaticamente. O essencial é encontrar os episódios significativos, os incidentes característicos que fixem objetivamente a psicologia da personagem. Explica-se assim a importância que o enredo assume em teatro, certamente muito maior do que no romance. Como se explica igualmente por que alguns romancistas que amaram e cortejaram o teatro, Balzac, Zola, Henry James são excelentes exemplos, jamais conseguiram obter êxito de palco. Mestres da narrativa, não souberam adaptar-se à linguagem da ação. Por outro lado, esta mesma exigência da dramaticidade faz com que a vocação dramatúrgica se apresente quase sempre como um talento peculiar, uma habilidade sui generis, levando Alexandre Dumas Filho a observar que um homem sem nenhum valor como pensador, como moralista, como filósofo, como escritor, pode, no entanto, ser um homem de primeira ordem como autor dramático, isto é, como alguém que coloca em cena movimentos puramente exteriores do homem. Outro fato a considerar com referência à ação é o tempo. A peça de teatro completa habitualmente o seu ciclo de existência em apenas 2 ou 3 horas. O ritmo do palco mantém-se sempre acelerado. Paixões surgem à primeira vista, odiosidades crescem, travam-se batalhas, perdem-se ou ganham-se reinados, cometem-se assassínios, tudo em alguns poucos minutos pejados de acontecimentos e emoção. Esse tempo característico do teatro não poderia deixar de influir sobre a conformação psicológica da personagem, esquematizando-a, realçando-lhe os traços, favorecendo antes os efeitos de força que os de delicadeza. E nem por outro motivo a palavra teatral passou a ter o sentido de exagero, já próximo da caricatura. O palco, como observou Victor Hugo, é um espelho de concentração que congrega e condensa os raios luminosos, fazendo de um brilho uma luz, de uma luz uma chama. Há, bem entendido, autores que primam pelo subentendido, pelas meias tintas, mas dão sempre, como Chekhov, a impressão de haverem triunfado sobre as limitações do próprio teatro, não sabemos por intermédio de que sortilégio.
A necessidade de não perder tempo, somada à inércia do ator e ao desejo de entrar em comunicação instantânea com o público, desenvolveram no teatro uma predileção particular pelas personagens padronizadas. Não há dúvida de que o lugar comum é uma tentação permanente em todas as artes. Mas talvez haja no teatro alguma coisa a mais, uma tendência para se cristalizar em torno de fórmulas, uma propensão ao formalismo. Compare-se, por exemplo, a rigidez do teatro clássico com os seus preceitos imutáveis, a distinção de gêneros, a lei das 3 unidades, a divisão em 5 atos, com a fluidez, a liberdade, a ausência de regras que sempre vigoraram no romance. Isso nos ajudaria a compreender fenômenos tão curiosos como a farsa atelana e a comédia dell'arte, nas quais as personagens, entendidas como individualidades, foram inteiramente substituídas durante séculos por máscaras, arquétipos cômicos tradicionais. Seriam produtos extremos dessa estranha propriedade que o palco sempre teve de engendrar uma biotipologia humana especial. Assim é que no Brasil do século XIX, uma companhia que dispusesse de um certo número de emploi, o galã, a ingênua, o pai nobre, a dama galã, a dama central, o cômico, a dama caricata, o tirano ou cínico, a lacaia, estava em condições de interpretar qualquer personagem. Todas as variantes reduziam-se, em última análise, a esses modelos ideais. E era tão forte o apego à tradição que as plateias protestavam se por acaso o vilão do melodrama não entrava em cena como de costume, pisando na ponta dos pés e erguendo com o braço esquerdo a capa sobre os olhos. O ritual tinha a sua utilidade, porque marcava de início, simbolicamente, a significação psicológica e moral da personagem. Resta-nos analisar o terceiro modo de conhecimento da personagem, pelo que os outros dizem a seu respeito. Nada há de relevante a observar, exceto que o autor teatral, na medida em que se exprime através das personagens, não pode deixar de lhes atribuir um grau de consciência crítica que, em circunstâncias diversas, elas não teriam ou não precisariam ter. O problema começou a se colocar com agudeza no século XIX, dado que as épocas anteriores não fechavam por completo o caminho à exposição das ideias do autor. Se Ésquilo e Sófocles valiam-se do coro, como vimos, um Shakespeare ou um Corneille não hesitavam em carregar as personagens com as suas próprias meditações, enriquecendo-as, elevando-as de nível. O realismo moderno, ao contrário, condena a personagem a ser unicamente ela mesma, expulsando o autor de cena, relegando-o aos bastidores, onde deve permanecer invisível e em silêncio. Baixa, em consequência, o tônus humano do texto. Já não se trata de representar heróis, seres excepcionais, e sim pobres diabos que não merecem às vezes a simpatia nem sequer do autor. A reação veio com a peça de tese, que reintroduziu subrepticiamente o autor sob as vestes do raisonneur, pessoa incumbida de ter sempre razão ou de explicar as razões da peça, criação essencialmente híbrida, inautêntica, porque, inculcando-se como personagem individualizada, coisa que o coro nunca pretendeu ser, não passava em verdade de um servil emissário do autor. Ibsen solucionou o impasse, permitindo simplesmente que as personagens compreendessem e discutissem com lucidez os próprios problemas. Creio que foi Chesterton quem disse, com espírito, que a grande novidade do drama ibseniano foi encerrar a peça não quando a ação termina, como era hábito, mas com uma conversa final que faz o balanço dos acontecimentos. Nora e Elmer, na última cena de Casa de Boneca, confrontam as suas respectivas versões sobre o que sucedera, comentam-se mutuamente, e é desse confronto que nós, espectadores,
acabamos por tirar as nossas conclusões. Estava criada a peça de ideias, porta larga por onde passaram e continuam a passar inúmeros autores, desde Bernard Shaw até Jean-Paul Sartre. Muito pouco há de comum entre eles. Na maioria das vezes, além da generosidade com que emprestaram o brilho da própria inteligência aos personagens. Por outro lado, o realismo do tipo norte-americano foi se confinando cada vez mais ao estudo meramente psicológico da personagem, única saída diante da impossibilidade de discutir em cena ideias morais e políticas sem trair os fundamentos teóricos da escola. Ainda recentemente, Arthur Miller, reexaminando a peça As Feiticeiras de Salem, queixava-se de que o público anglo-saxão, abre aspas, não acredita na realidade de personagens que vivam de acordo com princípios, conhecendo-se a si mesma e as situações que enfrentam e capazes de dizer o que sabem. Olhando em retrospecto, creio que deveria ter dado às personagens de As Feiticeiras de Salem maior autoconsciência e não, como insinuaram os críticos, mergulhá-las ainda mais no subjetivismo. Mas nesse caso, a forma e o estilo realistas da peça estariam condenados. Fecha aspas. Linhas adiante, ele acrescenta, abre aspas. É inevitável que o trabalho de Bertolt Brecht seja mencionado. Embora não possa concordar com o seu conceito da situação humana, a solução que propõe para o problema da tomada de consciência da personagem é admiravelmente honesta e teatralmente poderosa. Não se pode assistir a uma de suas produções sem perceber que ele está trabalhando não na periferia do problema dramático contemporâneo, mas diretamente em seu centro, que é, tornamos a repetir, o problema da tomada de consciência. Fecha aspas. Brecht, com efeito, reformulou a relação autor-personagem em termos originais, tornando-a a questão capital da dramaturgia moderna. O seu intuito era o de instituir um teatro político, atuante, que não permanecesse neutro perante uma realidade econômica e social que se deve transformar e não descrever. Um teatro que incite a ação e não a contemplação. Mas Brecht evita com muita inteligência o escolho habitual do teatro de tese, não identificando o seu ponto de vista com o da personagem. A presença do autor em seus espetáculos, já que as suas teorias não se referem apenas ao texto, faz-se sentir clara, mas indiretamente, através do espetáculo propositadamente teatral, dos cenários não realistas, ilustrados com dísticos explicativos sobre a peça, das canções que desfazem a ilusão cênica e põem o autor em comunicação imediata com o público. Ainda assim, Brecht não diz sem rodeios o que pensa. O seu método lembra o de Sócrates. É pela ironia que ele busca despertar o espírito crítico do espectador, obrigando-o a reagir, a procurar por si a verdade. A peça não dá resposta, mas faz perguntas, esclarecendo-as tanto quanto possível, encaminhando a solução correta. A personagem não perde, portanto, a sua independência, não abdica de suas características pessoais, mas quando canta, quando vem à ribalta e encara corajosamente a plateia, admitindo que está no palco, que se trata de uma representação teatral, passa, por assim dizer, a outro modo de existência. Se não é propriamente o autor, também já não é ela mesma. É que esta concepção do teatro, que Brecht chamou de épica, por oposição à dramática, tal como fora definida por Aristóteles, épico em tal contexto equivale praticamente a narrativo, modifica também a relação ator-personagem. O intérprete não deve encarnar a personagem, no sentido de se anular, de desaparecer dentro dela. Deve, por um lado, configurá-la e, por outro, criticá-la,
pondo em evidência os seus defeitos e qualidades, que, dentro da ótica marxista que é a de Brecht, devem ser menos dos indivíduos do que da classe social a que eles pertencem. Temos, assim, personagens autônomos ou realistas dentro de um quadro teatral não realista, e entre uma coisa e outra insinua-se com facilidade o pensamento do autor. A perspectiva crítica do ator sobre a personagem não é inteiramente nova. O expressionismo, por exemplo, já a empregava conscientemente, como a empregam intuitivamente em pequenas doses todos os bons atores, alongando, tornando exemplares a avareza de Harpagon e a hipocrisia de Tartufo. O que Brecht fez a esse respeito, a exemplo do que já fizera com o texto, foi explorar em profundidade uma das vertentes possíveis do teatro, codificando, erigindo em sistema as experiências do teatro alemão esquerdista da década de 1920, quando o vanguardismo político e vanguardismo estético ainda se confundiam. Deveríamos ainda abordar um último tópico, o estilo. Não vamos fazê-lo com minúcia, todavia, porque do ponto de vista deste ensaio, não passa de um aspecto da relação mais vasta autor-personagem. O verso, sabemos todos nós, foi o invólucro que preservou durante séculos o estilo trágico, impedindo-o de cair no informalismo e na banalidade, assegurando ao autor o direito de se exprimir em alto nível literário. Era ainda essa a função que lhe atribuía Victor Hugo no prefácio do Cromwell, considerando-o não como uma obrigação de ser poético, mas como uma disciplina do estilo, uma defesa contra a flacidez da prosa de todos os dias. O que tornaria mais sólido e mais fino o tecido do estilo. Estávamos em pleno fervor romântico, mas a causa já se achava perdida. Os próprios companheiros de geração do autor de Hernani escreveram geralmente teatro em prosa. O realismo não fez mais do que lançar a derradeira pá de cal sobre a questão, não obstante alguns pronunciamentos e algumas interessantes tentativas modernas em contrário, e pela simples razão de sobrepor em definitivo a linguagem da personagem à do autor. Abre aspas. De Chemin, escreveu Jean-Richard Bloch, s'offre donc au poète dramatique. Fidèle à un idéal réaliste, voudra-t-il suivre au plus près les désordres, reproduire ou réinventer les sublimes platitudes de l'être humain en proie aux égarements de la passion. Nous aurons alors les hoquets, les cris, les onomatopées, les frénésies laborieuses du drame moderne. Ou bien, convainc de l'inanité de cette tentative, le poète méditera d'éditions plus anciennes, cherchera une traduction, une stylisation de ce bégaiement affreux. Il désirera mettre l'onomatopée en forme, il ordonnera l'écrit et en tirera un discours. Fecha aspas. O primeiro caminho que corresponde à verdade da personagem tem sido preferentemente o do teatro norte-americano. Para saber dialogar em teatro, não é necessário dominar a técnica da linguagem escrita. Basta ter bom ouvido, apanhar e reproduzir com exatidão a língua e às vezes quase o dialeto falado nas ruas. Donde essa proliferação de cursos de playwriting há centenas e de peças aos milhares, fabricadas com maior ou menor engenhosidade por pessoas que não podem ser consideradas escritores no sentido exato do termo. Em contraposição, os verdadeiros dramaturgos, os nomes que realmente contam, mostram-se sempre capazes de elaborar um estilo pessoal e artístico
a partir das sugestões oferecidas pela palavra falada, aproveitando não somente a gíria, as incorreções saborosas da linguagem popular, mas também a sua vitalidade quase física, a sua vivacidade, a sua irreverência e a sua acidez, as suas metáforas cheias de invenção poética. O segundo caminho, se quisermos permanecer no terreno das generalizações, é por excelência o do teatro francês, tributário muito mais em questões de forma de uma longa tradição clássica do que de uma brevíssima experiência realista. As personagens de Anouilh e Salacrou, para não nos referirmos a casos extremos, a um Claudel ou a um Giraudoux, jamais perdem de vista as qualidades de concisão, de clareza, de graça, de correção, de elegância que distinguem o estilo literário. A modernidade é dada principalmente pelo corte do diálogo, por um certo ar de improvisação, pelo ritmo menos narrativo e mais oral das frases, se as compararmos ao formalismo estrito da tragédia clássica. Vemos, pois, que as diferenças entre uma e outra posição, marcantes em teoria, se atenuam na prática teatral. Em ambos os casos, chega-se a um compromisso, pendente mais para um lado ou para o outro, entre a autonomia linguística da personagem e o desejo do autor de impor as suas exigências artísticas. Podemos agora concluir. A obra literária é um prolongamento do autor, uma objetivação do que ele sente possuir de mais íntimo e pessoal. A personagem constitui, portanto, um paradoxo, porque essa criatura nascida da imaginação do romancista ou do dramaturgo só começa a viver, só adquire existência artística quando se liberta de qualquer tutela, quando toma em mãos as rédeas do seu próprio destino. O espantoso de toda a criação dramática, em oposição à lírica, é que o autêntico criador não se reconhece na personagem a que deu origem. Em tal direção, o teatro vai ainda mais longe do que o romance, porque no palco a personagem está só, tendo cortado de vez o fio narrativo que a deveria prender ao autor. O dramaturgo não está longe de se assemelhar ao Deus concebido por Newton. O seu papel se extinguiria para todos os efeitos no ato da criação. Qualquer interferência sua posterior sobre as personagens seria em princípio um escândalo tão grande quanto o é o milagre em relação às leis da natureza. Mas poucos autores se contentam com semelhante exclusão. O próprio impulso que os levou a escrever a peça leva-os também a expor e a defender os seus pontos de vista. Daí essa luta surda entre autor e personagem, cada qual procurando ganhar terreno a expensas do outro. Não há em teatro nenhum problema mais antigo e mais atual do que esse. A história da relação autor-personagem seria, em larga medida, a própria história da evolução do teatro ocidental, das diferentes formas por ele assumidas desde a Grécia até os nossos dias. Papel fere pedra. Audiolivres.